foi necessário esperar o século XXI para entender a arte de Raimundo Lúlio? Essa resposta só pode ser dada pelo professor Jordi Gaià, porque ele é o autor do Enchiridion Theologicum Lullianum, publicado por ele em julho de 2021. Sem dúvida nenhuma, o professor Jordi Gaià é a pessoa que melhor conhece o pensamento de Raimundo Lúlio em todos os tempos. No Enchiridion, a sua valiosa e última obra sobre o pensamento de Lúlio, Gaià reúne 150 obras do filósofo e escritor catalão em latim e catalão, anotadas com outras obras da volumosa produção luliana, e descreve depois como funciona a aplicação da arte de Lúlio às outras disciplinas e artes do conhecimento humano. Conta Esteve Jaulendt, do Instituto Brasileiro de Ciência e Filosofia Raimundo Lúlio, que não se lembra exatamente quando, mas sabe que foi pelo final dos anos 50, em 1957 ou 1958, que Gaià lhe demonstrou a sua estranheza sobre a arte de Lúlio. Não se pode entender, disse Gaià a Jaulendt, que os princípios da arte de Lúlio estejam acima e adiante de Deus. Na época, Jaulendt simplesmente entendeu a dúvida, porque nada pode existir acima e adiante de Deus, mas não pôde discutir isso com Gaià ou com qualquer outra pessoa, pois tinha apenas 16 ou 17 anos. Agora, porém, já se passaram mais de 60 anos e Jaulendt acompanhou, como é fácil de entender, muitas das coisas que Lúlio fez. Raimundo Lúlio, por exemplo, diz Jaulendt, publicou 3 livros por volta de 1276, quando tinha cerca de 44 anos. O livro Contra o Anticristo, o livro do Gentio e dos Três Sábios e o livro da Contemplação em Deus. Portanto, poderíamos pensar que seus conteúdos realmente seriam bastante semelhantes, mesmo que tivessem um objeto diferente em cada um deles. Mas a maioria dos estudiosos de Raimundo Lúlio pensa que um resumo de todo o seu pensamento futuro e definitivo pode ser encontrado no livro da Contemplação em Deus. Este livro, portanto, estuda o pensamento de Lúlio em relação a tudo o que podemos objetivar e transformar em realidade pensada. A primeira distinção que Lúlio propõe a quem quisesse objetivar todas as realidades e transformá-las em realidades pensadas é distinguir entre realidades objetiváveis e o pensamento que fazemos para conhecê-las, transformando-as em realidades pensadas. Lúlio também nos dirá que nesse livro, que pensar sobre as coisas do mundo só é correto se as contemplarmos com o olhar de Deus, que as olha com amor. É importante notar que isso só pode ser feito se virmos o mundo com os olhos misteriosos da fé católica. Sabemos também que o conhecimento da razão humana pode ir muito longe e é muito profundo. Por exemplo, saber que tudo o que começa a existir termina
exceto as realidades espirituais, ou seja, aquelas que não têm matéria, como os anjos e as almas humanas. É muito importante, no entanto, também saber que o conhecimento humano é fruto da verdade e não o contrário. Afinal, o que é a verdade? A verdade é o que se manifesta em nossa pessoa quando objetivamos as realidades. Melhor, quando as objetivamos e as tornamos realidades pensadas dentro de nós. Por que colocamos as realidades do mundo dentro de nós? Para conhecê-las melhor. Porque se as objetivamos, é para conhecê-las melhor, colocando-as dentro de nossa pessoa. Vamos usar uma metáfora para ajudar a entender o que é a verdade. Tudo o que é colocado na frente de um espelho é refletido por esse espelho. As metáforas, porém, devem sempre fazer a comparação entre duas realidades. Quais são as duas realidades dessa metáfora? Bem, a primeira é o reflexo do espelho, que é sempre o mesmo da realidade que colocamos na frente dele. E a segunda, tudo o que objetivamos e transformamos em uma realidade pensada. Existe uma relação entre essas duas realidades. Qual é essa relação? Que elas devem se comportar de maneira semelhante. O reflexo no espelho e o que objetivamos devem se comportar de maneira semelhante. Essa metáfora nos ajudará a entender o conhecimento humano. Sabemos que à medida em que o conhecimento humano foi aumentando, nós os agrupamos em disciplinas e artes, que se tornam muitas em quantidade. Mas a arte de Lúlio é totalmente diferente das artes comuns. É um instrumento lógico e racional para encontrar a verdade. Afinal, o que é a verdade? Tudo que pode ser objetivado manifesta uma verdade para nós. Quando dizemos que algo é objetivável, estamos nos referindo a todos os tempos do verbo ser. Outra coisa diferente é a aplicação da arte de Raimundo Lúlio aos conhecimentos humanos. A aplicação da arte a uma dada ciência ou arte consiste em expor o objeto dessa ciência de acordo com os princípios da arte. Em seguida, estabelece-se uma relação entre a arte de Lúlio e a ciência, que Lúlio expressa em inúmeras ocasiões com a metáfora do espelho. Por essa metáfora, duas realidades são combinadas: a independência da ciência por seus princípios e a adaptação dessa ciência às condições da arte de Lúlio. Convém ter em mente que sempre que as conclusões de uma ciência baseada em seus princípios satisfizerem as condições da arte, teremos que falar de uma razão necessária. A aplicação da arte à teologia, por exemplo, é formulada mediante uma primeira distinção que Lúlio descreve com os termos abstrato e concreto. Se o objeto, isto é, Deus, é considerado em abstrato, isto é, como sendo a realização absoluta dos princípios da arte de Lúlio, então o tratamento dessa ciência da teologia corresponde à arte de Lúlio,
não a teologia. Por outro lado, se o objeto da teologia, considerado como enunciado nos artigos de fé, isto é, nos princípios da ciência teológica, então a teologia se constitui como ciência divina. Assim, a aplicação da arte de Lúlio à teologia não realiza uma derivação de suas verdades, ou seja, não se altera a independência da ciência teológica com relação a seus princípios. O conhecimento humano, no entanto, é agrupado em diferentes disciplinas e artes, que hoje já são muitas em quantidade e não se encaixam há muitos séculos no conhecimento possuído por uma única pessoa. A arte de Lúlio é outra coisa. Não é uma arte como as outras artes, nem é uma ciência. É um instrumento filosófico e lógico para conhecer a verdade. É necessário explicar melhor o que é a verdade. Verdade é o que todas as coisas são e que também são objetiváveis por nós, que ao objetivá-las, as tornamos realidades pensadas. O verbo ser significa existir na realidade, e essa existência pode ser existir em si mesmo, em um lugar ou em uma pessoa que também pensa realidades, tornando-as realidades pensadas. É muito importante saber que o conhecimento é fruto da verdade e não o contrário. Nosso conhecimento é também possível pela ajuda da fé, se Deus nola quiser conceder. Pela fé, sabemos que o mundo foi criado por Deus e como foi criado e como funciona. A fé é misteriosa porque nos revela a profundidade das coisas que superam a capacidade humana de conhecimento. Outra coisa diferente é a arte de Lúlio, que é um instrumento lógico e racional para se encontrar a verdade das coisas, ou seja, o que as coisas são, o ser das coisas. Através da arte de Lúlio, conhecemos a verdade das coisas, que é exatamente o mesmo que as coisas são, iguais ao seu ser. A aplicação da arte a uma determinada ciência consiste em expor o objeto dessa ciência de acordo com a arte. Estabelece-se uma relação entre a arte de Lúlio e a ciência, que Lúlio expressa em inúmeras ocasiões com a metáfora do espelho. Desse modo, a aplicação da arte à teologia não realiza uma derivação de verdades, ou seja, não muda o curso natural da teologia, que deve ser entendida como a ciência de Deus que encontramos na revelação. Foi isso o que satisfez o Dr. Gaia e que o publicou no Enchiridion em julho de 2021. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.